Vou contar um bastidor para vocês aqui do nosso podcast. Quem nos acompanha já há algum tempo, e a gente tem aí queridos participantes, né, que estão desde quase do primeiro episódio nos acompanhando, devem ter percebido que nós não recebemos muitas mulheres aqui. Recebemos, por exemplo, no episódio 50, nossas 3 esposas, mas poxa, se nem elas viessem, né, pelo amor de Deus. Mas foi uma coisa que nos chamou a atenção, né? A gente convida homens, mulheres, pessoas como um todo, mas nos chamou a atenção que poucas mulheres podiam vir. Nós não vamos falar hoje exatamente sobre isso, nós vamos ter o privilégio de receber uma mulher aqui que vai conversar com a gente sobre um tema que é milenar, mas que esta ideia dela participar aqui surgiu um dia a gente falando sobre isso, sobre o quanto o mundo tem que mudar, ele muda naturalmente, as mulheres estão conquistando mais espaços, e dessas conversas sobre mudanças sociais veio a ideia de chamá-la para a gente falar sobre algo que é universal. O mundo só melhora se nós inicialmente melhoramos. Vem com a gente conhecer a nossa convidada e melhorar um pouco nesse novo episódio de Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Muito bem, pessoas pensantes, resgatei essa no último episódio, vou resgatar agora, hein? Pessoas pensantes, meninas, meninos, todas as pessoas que estão aqui nos assistindo. Hoje a gente vai fazer nesse novo episódio de Quando Comi o Cérebro de Sócrates um bate-papo muito legal, o tema é muito amplo e qualquer pessoa podia estar aqui conversando com a gente sobre isso porque é um desafio de todos nós. Mas a pessoa que vai vir, ela tem uma história muito legal de vida, ela tem 2 sobrenomes incríveis que se você conseguir repetir, você ganha um prêmio, mas vai ser muito bacana conversar com ela sobre a importância de melhorarmos. Para isso, primeiro quero saber, Pai Lu, você está melhor hoje do que você esteve em outros momentos da sua vida? Sim, cada dia melhor, né? E sempre aberto aqui para aprender. Eu acho que hoje tem uma convidada aqui que tem bastante coisa para nós vamos ensinar, aprender, né? Nós vamos aprender todo mundo junto. Julião, e você, querido? Disponível a melhorar, a aprender, a evoluir? Sempre. Tá bom. Viemos no carro falando disso, para isso. Né? Estamos aqui para isso. Falando que o propósito da vida é evoluir, né? É amadurecimento, a gente falou. De amadurecer. Você tá... E assim, tem que ter uma reflexão sobre o passado também, né? A gente tem que sempre se avaliar para poder conseguir entender que a gente amadureceu, né? Justíssimo. Nossa convidada, Larissa, eu conheci há muitos anos atrás, não muitos, assim, de 30, acho que uns 10 anos atrás. Ela me deu o privilégio de poder fazer um trabalho com a equipe dela, um trabalho longo com um time de finanças, que muitas vezes é uma área negligenciada por líderes dessa área, no sentido de desenvolver as pessoas nos soft skills, né, nos comportamentos. E você, naquela época, fez um super investimento, não só financeiro, mas de tempo, né? Tirou todo o time espalhado pelo Brasil inteiro para fazer um trabalho de autoconhecimento, e aquilo me marcou muito. E nós tivemos o privilégio de nos reencontrarmos recentemente, e você continua um cérebro afiadíssimo, com opiniões muito contundentes, mas sempre muito coerente. Essa é uma coisa que me chamou muita atenção desde que eu te conheci, Lari. A sua coerência. Se eu falei isso, então eu vou bancar. E se eu não vou poder bancar, eu vou vir aqui e me recolocar. E aí adorei que você aceitou o convite da gente vir aqui falar sobre a importância da gente se melhorar primeiro como indivíduo, para depois a gente exigir que o mundo melhore. Porque a nossa conversa começou exatamente num episódio onde haviam pessoas querendo que o mundo melhorasse para depois elas melhorarem, né? O que é contraditório. Muito bem-vinda. Muito obrigado, Lari. Muito obrigada a você, Danilo, pelo convite. Fiquei super feliz com o convite e eu brinco, né? Que eu sou uma financeira que ama a gente e amo o desafio. E aí, quando o Danilo me falou, gente, eu convido mulheres e elas não conseguem ir, eu falei, não, eu consigo. Eu faço questão, eu dou um jeito. E cá estou eu. Então, obrigada a você pelo convite. E por todos os elogios. São justos. Mas você sabe que é verdade? A gente, Pai Lu conhece você vai conhecer essa figura aqui. O Pai Lu conhece todo mundo. Quem ele não conhece é porque não existe. Né? Que bom que eu tô te conhecendo hoje. Cara, não, é sério. O Pai Lu é um cara Fico muito feliz. De muitos relacionamentos, né? A Júlio também trabalha com o público no escritório de arquitetura que ele tem. Eu trabalho com o ser humano. E, de fato, a gente conhece muitos homens e muitas mulheres. E convidamos, e quase sempre a gente tem percebido que não é falta de vontade de vir. Às vezes é um contexto que realmente é menos favorável às mulheres para sair da rotina do que para os homens. E não vim aqui defender nem pauta machista, nem feminista, a gente vai falar de pessoas. Mas me chamou muito essa atenção. Né? A gente convida, poxa, Dan, eu quero ir, mas eu preciso cuidar disso aqui na minha família, eu preciso cuidar daquilo. E aí quando a gente conversou, você disse, não, peraí, né? Se a questão é essa, eu vou.
E isso passa por melhorarmos, né? Melhorarmos como sociedade para que seja mais fácil essa divisão entre homens e mulheres. Mas para melhorar como sociedade, precisa melhorar como indivíduo. A sociedade é feita de pessoas, né? Ela não é uma entidade. Como é que vocês têm visto isso? Eu até brinquei, né, que se o título da conversa de hoje é Só melhora se melhoramos, a gente então precisa ter coragem para evoluir o eu e o mundo. Não dá para ficar reclamando só do mundo. O que vocês vêm fazendo para melhorar assim, a vida de vocês? O que vocês estão percebendo que vocês têm que enfrentar? Você falou de coragem, né? Eu acho que o primeiro ponto é ter coragem para olhar e falar o que não tá bom. O que dá para melhorar. Perfeito. E aí é difícil, né? Ninguém gosta de... É muito bom receber elogio. Ninguém gosta de parar e falar, puta, isso não tá bom, isso aqui... E desculpem o meu francês, gente, isso é uma coisa que eu tenho que melhorar. Isso é uma coisa que eu tenho que melhorar. Mas é isso, acho que o primeiro passo é esse. É você parar e falar, vamos ver o que dá pra melhorar. Carl Gustav Jung, um importante psiquiatra suíço, né, ele não foi discípulo de Freud exatamente, como muita gente fala, mas iniciou, né, muito do seu estudo sobre a psicanálise com Freud, depois foram cada um para uma linha, né, por isso que eles romperam. Mas o Jung tem um livro chamado né, O Livro da Flor de Ouro. Eles analisam um livro em chinês de sabedoria, ele e o Wilhelm, um outro pesquisador, e tem uma hora que ele conta a história de uma cliente dele que virou para ele uma vez e falou: Jung, sabe quando eu comecei a melhorar? Quando eu comecei a olhar para as minhas sombras. Quando eu comecei realmente a olhar para o que estava acontecendo comigo sem dourar a pílula, né? Quando eu não usou essa expressão dourar a pílula, mas quando ela realmente começou a olhar e falar o que realmente não está andando bem, o que realmente está causando dor, ela falou, foi ali que as coisas começaram a mudar. Porque enquanto eu botava a culpa no outro, enquanto eu arrumava a desculpa, eu sempre sofria porque as coisas não mudavam. E é tão bonita essa descrição que ele faz, né, dessa fala dessa mulher, que me assusta ele precisar descrever isso para a gente perceber, né? Porque é tão óbvio, só dá para começar a mudança se eu tiver a coragem de olhar o que tem que ser mudado. Sim. Deixa eu contar uma história. Eu acho que tem a ver com essa percepção de qual o jogo que você está jogando também. Né? No que você está se envolvendo, ou seja, eu vou só melhorar na hora que eu perceber que eu estou nesse processo de melhoria. A história que eu ia contar é o seguinte: uma vez eu vi uma história de uma mãe que ela tinha uma filha perto de uns 6 anos de idade, e daí a filha queria fazer natação, daí colocou na escolinha de natação e ela gostava muito. Nossa, ela era muito feliz ali, a menina adorava aquilo. E daí tinha o campeonato de natação, eu falava, vamos participar desse campeonato. Daí a menina começou a participar. E era assim, a menina muito feliz. Ela caía na piscina, nadava um monte e tal. Aí foi pelo campeonato e tal, perdeu o primeiro, perdeu o segundo. Aí durante aquele ano inteiro participou de várias provas lá. E ela sempre chegava em última, né? Mas a menina adorava o que ela estava fazendo. Aí no ano seguinte, ela continuou fazendo natação. Vamos participar de um outro e tal. Ela ia e perdeu de novo e tal. Aí um dia a mãe chegou para ela e falou assim, filha, você está gostando? Mas não, eu tô adorando. Mas você podia tentar ganhar, né, essa próxima competição. Aí a menina olha assim, mas era uma competição? Eu tinha que ganhar? Eu tô aqui porque eu tô me divertindo. Eu vim aqui porque eu gosto. Você acabou de estragar, né? Eu vim aqui porque eu gosto de fazer isso. Então, assim, a moral da história era o quê? A menina, ela tinha um sucesso absurdo naquilo que ela estava se propondo a fazer. Né? E aos olhos da mãe, que estava pensando na competição, tipo, você precisa ganhar, ela estava perdendo. Mas para a menina que estava se divertindo e estava lá para fazer amigos, para poder fazer aquilo que ela gosta, ela era altamente bem-sucedida. Né? E eu estou trazendo essa história por quê? Porque às vezes a gente se aproxima da vida tentando ganhar as coisas, né? Tentando ganhar. Não, eu preciso alcançar tal status, preciso conquistar tal dinheiro, preciso fazer alguma coisa para ter. Enquanto o nosso caminho deveria ser de ser alguma coisa, né? Eu preciso amadurecer, por quê? Porque é assim que eu vou ter o sucesso. Eu preciso ser melhor hoje do que eu era ontem, e isso vai ser o sucesso, né? Não simplesmente chegar em algum lugar, né? Na vida, dificilmente a gente vai chegar lá e falar, beleza, agora eu sou bem-sucedido. Né? Boa parte das coisas que onde a gente tenta chegar, na hora que chega lá, percebe que
Cara, não era bem isso, né? Tem muito mais coisa para ser conquistada. Mas como que é a frase que a gente viu esses dias que a gente trocou lá? Outro dia, tem umas 2, 3 semanas, o Júlio me mandou um trecho de uma entrevista da Marina Silva, né? Ex-ministra. Atual ministra do Atual ministra, mas foi também ministra, acho que outros governos. Mas a entrevista é antiga, assim, de 2015, acho, não é algo muito recente. Mas uma hora ela tá falando ali sobre a questão de recursos e usos, e ela fala de tanto querer, né, dominar a natureza e não conseguir, a gente tá, né, exagerando e tal. Ela fala... Que a natureza tem um limite, né? Tem um limite. Exatamente. Aí ela fala, nós precisamos lembrar que há limites para ter, mas não há limites para ser. E, de novo, uma frase simples, não há limites para ser. E eu tô preocupado em ser melhor hoje do que eu era ontem? Porque se for, não tem limites, né? Amanhã eu posso ser melhor do que eu tô sendo hoje. Depois de amanhã eu posso ser um pouquinho mais evoluído do que eu, né, vou ser depois de amanhã. Mas é um comprometimento, né? O que você falou, é a coragem de se comprometer com isso. De se comprometer. E você estava falando no começo, né? A questão da logística da mulher versus a do homem, enfim. E é muito mais fácil falar do outro. Então, gente, eu vivo a mesma coisa na minha casa. E eu fico pé da vida, porque eu falo assim... Cara, pro meu marido, você é muito folgado. Você joga tênis às 11 horas da manhã. Você faz isso, você faz aquilo outro. Eu fico que nem uma idiota com essas crianças. Vai no médico, volta, vem reunião e aí, desde o momento que eu te falei, eu vou me priorizar, porque nada mais é do que ele se priorizar. Só que a gente, mulher, nasce machista já. Interessante. A gente, assim, o grande problema é que a gente fala, os homens são machistas. Não, a sociedade inteira, inclusive eu. Por que eu que tenho que levar no médico toda vez? Por que você assumiu, né, esse papel pra você e só pra você? Exato. Então, assim, é muito mais fácil falar que ele não tá errado, eu que tô errada. Sim. E aí, a hora que você se prioriza, por exemplo, hoje tem que tirar a bota da Carolina. A minha filha quebrou o pé há 3 semanas atrás. Falei, cara, hoje eu não vou conseguir. Você leva? Levo. E aí você fala, gente... E por que não levou antes? Não, o problema sou eu, era só pedir. Exatamente. O problema sou Claro eu. que a gente pode entrar naquela história, mas eu preciso pedir? E a resposta às vezes é sim, porque já está tão estabelecido, né, um contexto, um hábito, que se quem está incomodado não se pronunciar, de verdade, às vezes o outro está numa ignorância. Vamos lembrar que ignorância não é necessariamente um desvio de caráter. Ignorância é eu não sabia. E não adianta falar, mas você devia saber. Aí a gente entra num papo meio de maluco, não, aí né? é papo de maluco. Mas o meu ponto aqui é esse, assim. É mais fácil você culpar o outro do que olhar pra você mesma. Acho que tem um exercício super legal, que é assim... Toda vez que você se depara com uma situação que te irrita, talvez tenha alguma coisa a ver na pessoa que tem em você mesmo. Então, antes de se irritar... É um exercício que não é fácil, tá? Eu vou adiantar. Mas é assim... Pegar o exemplo do seu marido, foi jogar tênis e tal, e você lá com as crianças, 500 coisas pra fazer. Mulher adora fazer 500 coisas ao mesmo tempo. Não, eu parei. A minha esposa é assim, igualzinho. Da demência. Tem estudo Mas, da assim, Harvard agora. Ao invés de falar assim, pô, você só pensa em você, você vai pro tênis e eu aqui cheio de coisa. Por que ele tá fazendo isso? Primeira pergunta pra você mesmo. Né? Deixa eu tentar entender. Ele tá lá se dedicando ao tênis, é só ele, com os amigos dele e tal. Deixa eu entender dele, por que ele tá fazendo isso? Porque se você fizer essa pergunta pra ele vai falar assim, cara, eu preciso do meu momento, porque eu tenho uma vida estressante de trabalho e coisa e tal. Você pode até dizer, mas eu também tenho, né? Mas antes gente, disso... Mas ele falou, eu amo jogar tênis. Mas antes disso, assim, por que você tá fazendo isso? Porque eu amo, por que você não tá fazendo? Ele me perguntou. Eu falei, porque eu sou uma estúpida. É isso, é sobre isso. Então, não precisa ser, coragem, não precisa ser né? nesse extremo, mas o que eu queria te trazer é o seguinte... Ela é de família russa, Pedro, tem que lembrar isso. Ele tá fazendo uma coisa que talvez eu tô com um olhar. Usa o outro olhar, né? Do tipo, ele tá buscando indulgências pra ele, pra estar em equilíbrio com ele mesmo. Maravilha, vou buscar as minhas. E vamos revezar. E talvez você fale assim, mas todas as tarefas de criança estão comigo. Mas você perguntou se ele poderia fazer, né? Talvez se perguntasse e ele dissesse, não vou fazer, aí tem outra discussão a ser feita. Mas às vezes nem perguntou e já chegou à conclusão de que ele não está a fim de ajudar, né? Tô trazendo isso pelo seguinte, essa semana, vou fazer um paralelo, essa semana eu vi esses vídeos que tem dentro das redes sociais, né? Não vou entrar em detalhes disso, mas tinha um registro de vídeo de um cara que bateu na traseira de outro carro, tá?
E não sei que tinha uma câmera filmando, devia ser câmera de rua, e o cara tava surtando, o cara que recebeu a batida, surtando, dizendo, você acabou com o meu sonho, você acabou com a minha vida, não sei o quê. E aí o comentário assim, o que vocês acham disso? E começou uma série de comentários falando, o cara tá doente, o cara é uma criança, né? É um adulto, né, gigante, mas um cérebro de criança. Aí veio uma pessoa mais sensata e falou assim, gente, vocês estão julgando o livro pela capa só. Porque vocês não sabem o que aconteceu. Uhum. Você tá vendo uma situação pontual e pequena, né? Muito pequena para julgar a pessoa com profundidade. Aí outra pessoa falou assim, eu sei o que aconteceu. E tava dizendo lá, a pessoa estava indo para um concurso público que estava se preparando há anos e por ela batida no carro ele perdeu o concurso. Ele estava reclamando daquilo. Então ele estava vivendo um momento de luto. Nem era sobre o carro? Não era sobre o carro. E todo mundo julgando a batidinha que deu na traseira, que estragou e falou, você acabou com o meu sonho. Pô, carro, compra outro, troca, não sei o quê, entendeu? Então, antes da gente já se colocar na situação de criticar alguém, né, pensa sobre o todo. Né? Às vezes tenta avaliar por que está acontecendo isso, para depois tentar ver se tem solução. Só fazendo isso já muda completamente o jogo. Porque se você se permitir tentar entender a situação antes de sair jogando as pedras ou criticando, vai mudar bastante a troca. Se você simplesmente só criticar com base naquela primeira impressão, né? Bate o olho, já sei o que é isso, pá, e julga, né? Aí a dificuldade de você encontrar um ponto de equilíbrio é muito maior. Né? Então, toda vez que eu precisar criticar alguém, assim, faz sentido. Se eu criticar, vai me fazer bem, ou vai trazer algum benefício para a sociedade, ou para as pessoas à minha volta, vamos em frente. Mas não é o caso, né? Mas a crítica vai fazer bem para o indivíduo no curto prazo, né? No primeiro momento, ele critica e dá um alívio, para as né? pessoas, não para si próprio. Quando ele olha ao redor, para si né? próprio, ok. Por isso que as pessoas criticam e estão atrás, né? No caso de rede social, elas estão atrás de uma proteção. É que eu acho que tão pode maluco julgar, isso. julgar, né? Enfim, eu sou um ET nesse aspecto, porque eu não tenho redes sociais. Eu acho tão maluco o cara postar isso. Você acabou com a minha vida. Não foi ele que postou. Foi outra pessoa que pegou aquele vídeo e colocou na rede social e falou assim, falem sobre. Ah, tá. Entendeu? Não foi ele. Porque eu vejo cada post que me mostra que eu falo assim, as duas pessoas da cena nem sabem disso. Né? Você vai se sentir melhor? Tipo, vai resolver o teu problema? Vai desamassar o carro porque você postou? Ou né? você vai voltar a fazer um concurso? Eu ia falar que a gente falou disso já, né? Existem percepções diferentes, cara. Mesmo, não sei se acho que é você que tem uma dinâmica que é o quê? Eu escrevo o número 6 aqui, né? Uhum. E eu falo pra você, que número que é esse? Aí assim, você fala 9, né? Tipo, não, mas é 6. A gente vai ficar discutindo um monte aqui. A realidade é exatamente a mesma, mas as percepções são completamente diferentes. Eu costumo brincar às vezes que, além de tudo, né? Desculpa pegar sua folha aqui. Eles estão dizendo que é 9, você está dizendo que é 6 e eu acho que é uma letra G. Minúsculo. Exato. E aí vira uma maluquice. Do que estamos falando? Diante da mesma realidade, a gente pode ter uma discussão infinita aqui, né? Sobre o que é isso. Mas acho que a Larissa trouxe um exemplo interessante, assim, nessa discussão com o marido ali, né? Porque imagina que você... eu fico pé da vida quando o outro faz tal coisa. Aí você tá, assim, passou a vida bravo com aquilo... Mas assim, você já chegou e falou pra pessoa que você fica bravo com aquilo? De repente, na hora que você falou, eu falei, puxa, sério? Tá bom, então eu paro de fazer. Por exemplo, enquanto eu tô dirigindo, nossa, eu acho que depois eu descobri que é coisa de homem, assim, mas eu fico muito irritado quando uma pessoa fica assim, freia, anda, olha, cuidado, vai bater ali. Eu fico irritada igual. Copiloto, E daí um dia eu cheguei pra Raquel, falei, Raquel, eu não gosto quando você faz isso, quando eu tô na delicadeza, eu não gosto quando você faz isso. Aí assim, ela se segura um monte pra fazer, mesmo sem entender, sabe, mesmo sem entender por quê, mas assim, essa comunicação, cara, ela é fundamental ali pra coisa funcionar. E outra, se eu simplesmente fico irritado com aquilo e nunca falar, a culpa é minha agora. É boa parte das discussões que eu falo com as crianças lá, né? Eu tenho 3 filhos, né? 3 pequenos. E daí eles brigam um monte, assim. Aí eu falo, Nicole, você tem que parar de fazer tal coisa. Eu falo assim, mas por que só eu? Não é porque você não vai lá e fala com ele também? Aí eu falo, não, porque você consegue mudar aquilo que você tá fazendo. Assim, eu vou falar pra ele o que ele pode mudar pra ele, mas assim, eu não vou falar pra você o que ele pode mudar.
Você vai mudar aquilo que você vai mudar a sua vida, naquilo que qual que é a sua postura diante dessa situação. Você tem que ser mais compreensiva com seu irmão. Mas ele tem que parar de fazer tal coisa. Tá bom, mas você pode ser mais compreensiva, né? Então é isso, a gente tem que se olhar muito, você trouxe um ponto muito bom, assim, a gente tem que olhar para aquilo que a gente pode fazer, né, diante dessa situação. Eu não vou conseguir mudar o mundo, não vou conseguir mudar o cara que bateu em mim. O cara do nosso lado. Imagina, nem o cônjuge. A gente tem que... meu ponto é esse, é mais fácil falar do outro. Uhum. Mas a gente tem que mudar a gente. Então, é mais fácil falar do outro, mas também é mais fácil, eventualmente, abrir lá uma lata de refrigerante do que preparar um suco natural, que você tem que descascar a fruta, etc e tal. Talvez se a questão aqui, o coeficiente for o que é mais fácil, eu não tenho dúvida que é culpar o outro. Mas e se o coeficiente da discussão for o que é melhor, né? Já que a gente falou até de que só melhora se melhoramos, então tá, o que é melhor? É melhor culpar o outro ou é melhor olhar para si e se perguntar o que é que eu posso fazer? Não, mas é que é mais fácil. Não, agora ninguém mais está discutindo o que é mais fácil. Olhar para si, assim como o suco natural, que dá muito mais trabalho. Quer ver dar um outro exemplo? Assim, digamos que você deu uma bancada ferrada, assim, comigo. A gente, sei lá, tem alguma coisa assim, você errou muito. Sempre tem que ser eu, né? Não, você até aqui do meu lado, se fosse o Paulo, seria ele. Assim, é muito difícil perdoar muitas situações, né? Mas assim, o perdão é aquilo que eu consigo fazer nessa situação, né? Eu não consigo fazer com que você desfaça aquilo que você fez para mim, mas eu posso perdoar e tirar esse fardo das minhas costas, não preciso ficar carregando isso. Então, por mais que existem caminhos fáceis, existem. Você poderia não ter feito aquilo, mas já fez. Alguém tem máquina de voltar no tempo? Tem um exemplo que aconteceu comigo, tá? Eu fiz uma reunião com uma turma, um parceiro de negócios, né? Não cabe falar, mas enfim. E eu cometi um erro. Eu cometi na apresentação. Na próxima reunião, tava todo mundo armado, cheio de pedra na mão, esperando começar a reunião. E aí, começou a reunião, ela falou assim, porque você errou em tal coisa, não sei o quê. O que acontece normalmente? As pessoas não assumem. E eu levantei a mão e falei, errei e peço perdão para vocês todos. O que a gente pode fazer? Todo mundo cheio de pedra na mão. E agora? O cara não tá resistindo, ele assumiu. Então, fala o que você quer que a gente faça. Todo mundo desarmou, mas não foi intencional, porque eu falei, eu errei mesmo, cara, puta, pisei na bola, desculpa, errei, né? E ninguém esperava por isso. Todo mundo estava esperando para o quê? Para guerrear, para competir, para acusar, troca de porrada para ver quem vai vencer essa batalha, né? E quando você se coloca nos sapatos de alguém do tipo, puta, antes de começar a jogar a primeira pedra, o que eu posso fazer de diferente aqui, né? Se eu errei, ponto. Tentar contornar, tentar não assumir, só vai prorrogar o problema, né? E à medida que você percebe isso, quando você é natural, você vai ver que as coisas funcionam muito mais leves. Mas, Larissa, você começou falando, né? Você disse que trabalha no mercado financeiro e até brincou, eu sou uma pessoa que trabalha no mercado financeiro e gosta de gente, o que não deveria ser antagônico, mas às vezes se apresenta mesmo como um desafio. É característica, né? Mas o mercado financeiro, até por lidar com números, ele lida muito mal com o erro, né? Porque o número, ele tá ali, né? 2 mais 2 não é 5. Como é que você vê isso? Ele lida muito mal com erro e recentemente eu li um livro, eu não vou lembrar o nome da autora agora, mas é O Jeito Certo de Errar. E eu adorei o livro porque ela começa falando justamente do o que o erro traz para o ser humano. Então, o erro traz alguns sentimentos que são horríveis. O primeiro é medo. Quando você erra, você tem medo de assumir o erro. Por quê? Porque a hora que você assume o erro, normalmente você vai ter a aversão do público. E você está exposto. Você está exposto. E aí você vai ter vergonha. Então, assim, o ser humano quando erra, e isso ela explica, né? Tá lá condicionado desde a infância, desde que você é pequeno, quando você erra, as consequências não são boas. Né? Então, toda a sociedade tem esse sentimento. Não é uma coisa que uma pessoa isolada tem. É medo, vergonha e aversão. Então, como é que você cria um ambiente propício para que as pessoas possam falar sobre os erros? Porque quando você fala sobre o erro, você consegue evoluir. Você consegue fazer diferente da próxima vez. Só que quando você tem um ambiente onde a pessoa tem medo porque o erro vai ter uma consequência negativa, você esconde o erro. Se eu acho que eu vou ser você excluído culpa o do bando, lado. né?
Porque, cara, que eu vou ser demitido? O que vai acontecer comigo? Né? Assim, indo ao extremo, lógico. Então, assim, é uma coisa complexa, né? No ambiente corporativo como um todo. Tem algumas empresas que são cases até no livro. A 3M tem uma cultura incrível sobre o erro. O post-it que a gente usa foi um erro. Foi um erro. Exato. Foi um erro. Então, assim, é justamente mostrando quão positivo é você ter uma cultura que as pessoas falam sobre os erros. Porque você consegue evoluir e melhorar, né? Então... E acho que talvez assumirmos que o erro é algo natural da vida. Eu acho que há uma diferença entre cultuar o erro e assumi-lo como natural. Né? Tem um querido mentor, o Henrique, que às vezes fala, olha, às vezes tem coisas que realmente, coisas não, pessoas que são do mal. A gente precisa aprender a lidar com isso. Mas seria tão legal, né? Se a pessoa fosse do bem. Então, seria. Mas eu preciso assumir que há pessoas que são do mal. E agora eu entendo que é natural que algumas delas passem pela minha vida. E eu preciso lidar com isso. É natural o erro. Eu não estou cultuando a pessoa do mal, eu não estou cultuando o erro. Mas eu estou entendendo que é natural. Talvez uma das primeiras coisas seja a gente se humanizar um pouco, né? Lembrar que, eu não sei vocês, eu de verdade nunca conheci ninguém que tenha cometido 0 erro. Gente, é a frase, né? Errar é humano. Porque A gente erra todo dia. E ela qualifica, né? Os níveis de erros, assim. Porque erro do cotidiano, né? O tamanho do erro e o tamanho da consequência na sua vida. Você fez um erro que você quebrou a empresa... As consequências são muito piores, enfim, para você, para a empresa, para terceiros, para as famílias dos empregados. E ela vai nessa dinâmica, mas é isso. A gente erra, sei lá, quantas vezes por dia? Se a gente parar e começar a prestar atenção e contar... Não importa o tamanho, né? É isso, Então, mas tem um tema assim muito de você se resolver com você, o ser humano. Porque a gente trabalha muito em função de aceitação, de aprovação dos outros, não é da gente. Então eu faço algo, não importa o assunto. Se tem a aprovação de vocês três, por exemplo, pegando esse fórum aqui, eu vou ficar com o meu ego massageado. Mas se eu cometer um erro e tiver a reprovação de vocês três, eu vou ficar envergonhado. Essa é a cultura que foi criada, Justo. certo? Mas acho que tem uma coisa que é um presente do Papai do Céu, né? Porque à medida que a gente vai ficando mais maduro, para não dizer mais velho, você vai ficando menos preocupado com o que os outros vão julgar. Tudo bem, tem esferas de responsabilidades. Sim, claro. E de assumir erros que têm consequências, né? Tem diversas esferas. Mas quando você está mais consciente de que você é um ser errante e que a gente é humano e está aqui para errar mesmo e para aprender e se desenvolver, quando você assume e não se importa com o que vai acontecer, e sim, que você errou, você tem que ser justo com você mesmo. Errei, e assuma. E aí vai ter críticas. Mas essas críticas, se você estiver bem resolvido com você mesmo, você vai falar assim, tá tudo bem, é um direito deles. Só que quando as pessoas começarem a ter maturidade também, elas não vão mais criticar. Eu falei, errou, assumiu o erro, tá tudo bem, vira a página. O que a gente pode fazer se for maduro? O que a gente pode fazer daqui para frente? Né? E aí você tem uma sociedade mais madura. Você tem gente mais inclinada a ajudar um ao outro. Enquanto as pessoas estiverem preocupadas só com si próprias, é aquela coisa, se eu fiz bonito, eu quero os méritos. Se eu errei, vou passar a bola para alguém, porque eu não quero tomar crítica. Eu só quero só louros. Entende? E aí você tá vivendo uma esfera que é uma mentira. Não, Pailo, acho que você foi no fígado, que é se perdoar. Total. Né? Mais importante do que o perdão dos outros é você se perdoar antes. Sim. Senão você não sai do lugar. Lari, esse cara deu pra gente um livro, que há uns 2 anos atrás, quando a gente começou o podcast, né? Acho que em 2023, chamado O Evangelho Maltrapilho. Já ouviu falar? Não. O nome é maravilhoso. Maravilhoso. Né? Eu amei o título. Não, já. e é fantástico, né? O livro Você é muito lembra o bom nome do também. autor? Jesus Cristo. Olha, mas o cara Ele é a fonte. É a fonte. A fonte do autor. Brennan Manning. Brennan Manning. É um norte-americano que, como ele mesmo diz no livro, já foi do luxo ao lixo, né? E do lixo ao luxo. Né? O cara que já fez palestra para 10 mil pessoas e acordou um dia com um cachorro lambendo a boca dele de tão bêbado que ele tava, enfim.
E ele conta uma história maravilhosa. Você falou dessa história do perdão. Captura isso e vamos pegar um ponto aqui que eu acho que é interessante. Vou tentar contar a história rapidinho, né? Diz que ele conta assim, diz que uma mulher no oeste dos Estados Unidos um dia começou a dizer na comunidade cristã dela que ela estava tendo conversas com Jesus. Aí diz que aquilo começou a virar, né, boato ali, muita gente começou a procurar ela para querer saber como é que eram as conversas e não mais o padre e tal. Aí diz que o padre ficou enciumado e falou com o bispo, né, enfim, o responsável maior ali, e o cara falou, tá bom, deixa comigo que... Vou dar um jeito nisso. Vira e mexe aparece umas assim, uns falando desse tipo de coisa. Aí chamou ela para conversar e disse, olha, fiquei sabendo, né, que você anda tendo conversas com Jesus? Diz que a mulher falou, sim. É mesmo? E ele interage assim com você? Conversa? Sim, ele me orienta e tal. Fico até meio sem graça. Por que comigo, né? Aí diz que o padre fala, por que, né, com você? Eu, tá bom, posso te pedir uma coisa? Quando você tiver a sua próxima conversa com Jesus, você pode perguntar uma coisa para ele? Aí, poxa, era o bispo, né, que estava pedindo. Tá claro, bispo. Pergunta para ele o que foi que eu confessei para ele na minha... Que pecado que eu confessei para ele na minha última confissão? Ela fala assim, oi, o senhor quer que eu pergunte para Jesus uma coisa tão íntima assim sua, né? Qual foi o pecado que você, né, falou para ele na sua última confissão? Isso aí. Tá bom, né? Mas que passou ali uma semana, né, 10 dias, sei lá, a mulher ligou e disse, bispo, pode vir, né? Conversei com Jesus. Tá? Eu falei, mesmo, vou ir aí. Aí disse que ele chegou lá e falou, quer dizer que você teve outra conversa com ele? Aí disse que ela falou, tive. É mesmo? E você perguntou o que eu te pedi? Perguntei. E o que foi que Jesus falou? Né? Qual foi o pecado, né, que ele te contou, que eu confessei para ele na minha última conversa com ele, na minha última oração com ele? Aí disse que ela virou para ele e falou assim, bispo, eu vou te falar exatamente as palavras que Jesus me disse. Aí disse que ela olhou no olho dele e falou assim, ela olhou no olho dele, mas falou as palavras de Jesus para ele. Jesus disse, eu não me lembro. O dia que ele nos deu esse livro e o dia que eu li essa passagem, eu estava em casa, acho que era um domingo ou um sábado, certamente era um final de semana, eu lembro que estava minha esposa e a irmã dela conversando, eu parei, me emocionei muito, falei, desculpa, eu vou ser bem machista, desculpa, cala a boca vocês duas que eu preciso ler uma coisa para vocês. Porque é sensacional essa ideia de alguém tão mais evoluído, indiferente aqui da religião de cada um, tá? Indiferente mesmo do dogma. Vamos pensar aqui no coeficiente de maturidade, como vocês falaram, né? De evolução. Alguém que está menos preocupado na acusação e mais preocupado no vamos seguir para frente e melhorar. Esse indivíduo em relação àquilo que eu confessei dos meus pecados... Ou seja, você confessou, né? Você falou assim, olha, Deus, eu errei isso aqui. Como o Pai Lu acabou de contar a história. Você me perdoa? Aí, o que Jesus falou? Eu nem me lembro mais. Vamos para frente. E me parece que essa é uma decisão de vida, né? E aí, podíamos aqui levar essa conversa para inúmeros lados. Podíamos falar sobre homens machistas que deveriam se perceber, às vezes... um pouco mais agressivos e pedir desculpa e mudar o comportamento. Ou mulheres que se vitimizam ou que ficam muito presas mesmo à reclamação, que a culpa é sempre do outro e que podem simplesmente começar a agir. Mas é que eu acho que isso vai para todas as dimensões da vida, né? Todas. Eu acho que, ouvindo tudo isso aqui, eu vou ler essa frase aqui, que eu acho que um dos principais sinais de maturidade é justamente aceitar a imaturidade das outras pessoas. E assim, porque a gente... é sempre imaturo, né? Quando a gente tem que perdoar alguém porque alguém fez alguma coisa que foi imatura. Eu acho que o principal sinal dessa maturidade, né? Ou seja, desse amadurecimento, dessa eu ser melhor, é justamente aceitar isso. Aceitar que as pessoas elas vão errar e eu não vou ficar acusando o outro, né? Pela imaturidade dele. Eu não vou aceitar, no caso que você está citando de Jesus, que realmente é a pessoa mais madura que eu conheço, aceita a nossa imaturidade e fala, não, tudo bem, eu aceito você. Tem até essa passagem dele mesmo, né? Que era uma frase que ele falou que era incompreensível para os imaturos. Mas à medida que você ganha um pouco de maturidade, começa a ficar mais claro essa frase dele, que ele falava assim, lá na cruz, não era isso? Perdoe eles porque eles não sabem o que fazem. As pessoas que estavam matando Jesus Cristo na cruz, e ele estava perdoando todo mundo, porque não sabem o que fazem. Ou seja, são pessoas brutas, ignorantes, que estão indo por um caminho e uma escolha que depois vai saber que tem outras consequências, né? Então, olha a evolução daquele ser que estava no prejuízo, que estava na dor, bastante. que estava na dor, quer dizer, para quem não sangrando, literalmente. Quem não compreende, fala assim, imagina,
Ali tinha que fazer guerra, tinha que, né, blasfemar, né? Tudo de ponta cabeça. Mas então custa aprender que não é sobre você mais. É sobre a humanidade, é sobre o próximo, é sobre evolução, né? Quando a gente fica só centrado na gente... Olá, mas eu posso te botar numa rápida enrascada, já que a gente caminha pro final desse episódio? Mas uma enrascada com amor? Medo. Financeira é legal. Medo. Cara, não vai ser de filhos, né? Pailo tem filha, mulher, Júlio tem filha, mulher, eu não tenho, tenho só meninos. Filhas. Filhas, né? Duas, Você só tem, né? Você só tem filhas, né? Não tem meninos. Mas somos 3 homens. Como é que você, como mulher, conversa com a sua filha em 2025, 26, 27 e além sobre esta postura de não se vitimizar, mas ao mesmo tempo também não se enxergar, né, como aquela que vai mudar tudo? Como é que você conversa com uma menina hoje em dia sobre esse papel de melhorar na vida? Então, Danilo, adorei a sua pergunta, porque... Enfim, várias pessoas me fazem essa pergunta. Eu tenho 3 irmãs, tenho uma irmã gêmea, a gente é em 4 meninas. E as 4 são absolutamente independentes, bem-sucedidas profissionalmente. E se eu olho para o meu pai hoje, eu não acho ele uma pessoa feminista. Pelo contrário, é conservador, é machista, né? Então, eu acho tão interessante porque, ao mesmo tempo que ele não é a pessoa mais feminista, ele criou 4 mulheres extremamente fortes, independentes, enfim. E aí, por que eu comecei por aí, né? Porque a pergunta da minha filha ela nasceu pronta. Que interessante. Assim, o meu grande ponto é o meu filho. Com quem eu converso muito e frequentemente é com ele. Essas meninas... eu falo, o que é isso? Não é assim. Então, eu brinco, né? Que assim, fazendo uma analogia com a medicina preventiva, né? Quando você acha um câncer lá no comecinho, você tem tratamento para ele. Quando você acha um câncer, um estágio 4, já foi, acabou. Então, pessoas aí não maduras, mas de idade avançada, machista, gente, você não vai mudar a mula velha. Eu sou bem pragmática, esquece. Vai explicar pro meu pai que a gente tem que respeitar os PANs. Menor chance. Esquece, vai ser preso. É melhor deixar ele lá no centro cirúrgico dele, juro. Adoro essa praticidade. Entendeu? Mas é tá isso. Claríssimo, tá claríssimo. Agora, gente, crianças... a gente tem que educar tá diferente. Tá na fase do molde ainda, né? Entendeu? É medicina preventiva. Ensinar a Eles pensar. a gente tem que moldar diferente. Perfeito. Você não é melhor porque você é menino, desculpa. Você é igual. Você vai ajudar a colocar a mesa. Você vai fazer a sua tapioca. E várias vezes eu falo, não, Carolina, você vai ver TV. Você não precisa ajudar hoje, filha. Mas porque daí ele começa a gritar, né? Eu falo, porque ele é mais velha, ela tá cansada, ela tá com o pé quebrado. Hoje ela vai ficar descansando vendo TV. E você vai fazer a parte dela. Não é justo. Eu falo, Felipe, deixa eu te contar. Sobre a realidade. Tem um segredo pra te falar. A vida não é justa. Senta aqui, a gente contar um segredo. Ao mundo real. Contar o primeiro segredo. A doutrina espírita tem uma leitura sobre maternidade e paternidade que é muito baseada em ele te escolheu. Assim como sua filha te escolheu, como seus filhos te escolheram, que é uma visão, né? Então eu fico imaginando, né, dentro deste dogma, desta questão, ele olhando e falando... Aquela moça ali vai melhorar meu espírito. Por que eu fui escolher essa mulher? Porque de alguma forma é ela, junto, claro, com o seu marido, eles é que vão me dar a oportunidade de ser melhor, né? E isso é fantástico. De novo, mesmo que a gente não acredite nessa ideia do ponto de vista religioso, mas a ideia de que nós temos alguma responsabilidade também pela escolha. Porque senão, realmente, a gente pode ir pelo caminho da aleatoriedade. Aleatório, né? O seu óvulo foi fecundado pelo espermatozoide do seu marido, seu filho não tem nada a ver com isso. Claro, e pode ser mesmo que tenha sido algo aleatório, mas isso convida a uma vitimização brutal, né? Não tem nada a ver com isso. Quantas vezes eu não me lembro de verdade se cheguei a falar isso para os meus pais, mas certamente pensei, e muitas vezes isso é dito para pais. Eu não escolhi nascer, eu não escolhi ser seu filho, eu não escolhi ser sua filha. É o cúmulo da vitimização, né? Certo, tá bom, você não escolheu, mas você tá aqui, e agora?
E aí? E aí, o que você vai fazer da sua vida? Né? Talvez discutir isso com uma criança de 5 anos é muito precoce, mas com uma criança de 12 anos, talvez já seja a hora de dizer, tá certo, mas você está aqui. E aí, o que você vai escolher diante desse mundo que se apresenta? Porque tudo é escolha. Tudo é escolha. Ah, mas eu não escolhi nada, eu fiquei quieto aqui. Não, você escolheu ficar quieto. Não, mas eu não votei, hein? Não, votou sim. Votou em não votar, ou no mínimo escolheu, né? Não votar. Ah, não põe a culpa em mim, eu não votei nesse cara. Você fez o quê? Votei nulo. Ué, então você escolheu deixar que o outro decida. É seu direito. Eu não estou nem discutindo aqui se é ilegal. Eu só estou dizendo que escolher votar nulo ou em branco é dizer o outro decide por mim. Né? Então, interessante ter ouvido você falar sobre essa questão de que o foco nesse sentido de falar sobre mudanças, especialmente comportamentais, num mundo que busca mais, ou deveria buscar mais igualdade, está muito mais no teu filho do que na tua filha. Porque eles nascem prontos, assim. A Carolina não tem nenhuma questão, ela não se acha menos do que ninguém, né? É muito interessante. É só não deixar isso. que alguém convença ela disso. Exato, mas eles jogam tênis, nadam, o menino joga futebol, ela também joga futebol. E é interessante o exemplo que você deu, né? Porque lá em casa é o contrário. Eles sofrem. São competitivos. Extremamente. Aí eu falo, gente, mas o legal é jogar. Vamos se divertir. Ele olha pra mim e ele fala assim, eu odeio perder. Você não consegue entender? Eu falo, então eu consigo. Tem genética aí, meu filho. Mas vamos tentar curtir o momento. Tô querendo te passar um pouquinho de maturidade, né? Já passei por sabe isso. aquela que a mamãe não tem? Eu tô tentando... Você sabe que tem um monte de tabu pra quebrar mesmo, né? Passou um filme, quando você tava falando essas coisas aqui. Quando eu era pequeno, eu sou mais velho de 3 filhos. Tenho 2 irmãs, tá? Aliás, tem muita mulher na minha volta, né? Eu brinco com eles, sabe de cor salteado, não você não. Eu tenho 2 irmãs, 4 sobrinhas, esposa, 2 filhas e sogra sem marido. Então, tem muita mulher na minha volta. Mas voltando lá para quando eu era pequeno, eu era mais velho e a minha mãe, oriental, de Taiwan, né? Uma cultura completamente diferente. Ela não tinha essa questão de, o homem é o privilegiado e a mulherada pega toda a carga doméstica, tá? Apesar de vir de uma cultura oriental que era muito isso. O homem tem tudo e a mulher não tem nada. Mas o que ela fazia comigo? É tua vez de lavar a louça. E você só vai brincar depois de lavar a louça. Mas e minhas irmãs? É sua vez de lavar a louça. E aí eu ia lavar contrariado. E eu brinco, né, que eu fiz trabalho escravo desde pequeno, porque lavo louça desde os 11 anos de idade e lavo até hoje, tá? E lavo com o maior prazer. Com o maior prazer. Então, a coisa hoje, chega em casa lá, terminou o almoço, eu começo a lavar, porque é um prazer para mim. É uma terapia ali. E isso é exemplo, porque os nossos filhos acabam fazendo as coisas que a gente faz e não que a gente fala. É isso. Né? Então, se eu tô fazendo, depois se eu pedir para ela para fazer, não tem nem questionamento. Ela fala assim, puta, meu pai tá lavando todo dia, né? Vou fazer também, né? Mas se eu só falo para ela, vai fazer porque você é menina, ou que tem que fazer tal tarefa, você nunca fez, né? Então, hoje eu sou muito grato a esses pequenos exemplos que houveram no passado, de que, cara, não tem essa questão de, você só faz isso, você só faz aquilo. Acho que tem que permear e tem que ter essa compreensão. E se a gente se doa para ajudar, tudo flui mais fácil. Agora você fala assim, não, esse papel eu não faço. Começou aí, cara, né? Acho que estava naquela questão das coisas que é obrigação de menino e não é obrigação de menina. Por quê? Porque quem falou? Exato. Onde está escrito isso? Exato, onde está escrito, né? Então, acho que tem que ter um pouco de avaliar e botar isso numa balança, né? Não é só, se tem um problema aqui, o problema é do outro. Não, tem um problema seu também. Resolva o seu também, porque assim a gente pode ter um mundo melhor, né? Se a métrica fosse, deixa eu ser um ser humano melhor hoje do que eu fui ontem, a gente nem estaria discutindo aqui menino, menina, branco, preto, amarelo, oriental, ocidental, norte, sul. A gente estaria discutindo aquele ser humano, onde eu posso colaborar no desenvolvimento dele. Porque ao colaborar com o desenvolvimento dele, sou eu que estou sendo um ser humano melhor hoje. Mas o que mais me dói lá, e aí vou já começar aqui propor, a gente ir fechando, porque esse tipo de tema é muito louco, né? Às vezes a gente pega temas mais específicos para conversar aqui, e às vezes a gente se propõe a pegar temas muito amplos como esse, que
Todo mundo pode trazer algum tipo de percepção. E é uma conversa que abre. Mas a gente, né, tempera o cérebro de Sócrates, né? Já que o nome do episódio, do programa é Quando Comi o Cérebro de Sócrates, quando a gente está acabando. E tem uma frase, acho que vai ser a terceira vez que eu vou falar na seguida aqui, que é uma frase que eu li de Swami Vivekananda, um yogi indiano, onde ele diz: é melhor ser ateu do que ser hipócrita. Eu acho essa frase muito forte, né? Ela não precisa nem estar no coeficiente de religião apenas. E uma vez que o nosso podcast se propõe também a discutir propósito na vida, se o propósito na vida não for sermos melhores, qual é o sentido então? Então tá, meu propósito na vida é ficar rico, certo? Você ficou rico e aí pode morrer? Mas me permita um pimentinho aí. Sermos melhores, uma versão melhor de si próprio. Perfeito. Não melhor que os outros. Melhor você ter individualizado, né? Tem razão. O objetivo da vida é eu ser melhor do que mim mesmo, versão, né? Porque também se eu falo sermos melhores, eu tô delegando pra Lari, né? Vamos ser melhores. A Lari vai melhorar um pouco, o Júlio também, o Pailu, e eu vou né? No balanço eu... Sim. Não, eu ser melhor. Então, se eu tenho esse propósito na vida, esse propósito é até o meu último suspiro. Porque se o meu propósito é... Quantas vezes eu ouço, né, de pessoas quando eu pergunto qual é o seu propósito na vida? Ai, meu propósito é criar meus filhos. Eu falei, certo, o dia então que ele tiver criado, você pode morrer? Ah, meu propósito é comprar uma casa, certo? O dia que você assinar a escritura, você pode pular da ponte? Ué, cara, que você cumpriu o propósito, não tem mais motivo para você continuar aqui. Qual é o propósito que é sustentável, que é contínuo? Tem um propósito que é contínuo até o seu último suspiro. Ser melhor hoje do que você foi ontem. E o que significa isso? Bom, aí cada um tem que buscar a coerência, porque o que me dói muito hoje em dia, me dói como sociólogo, como psicoterapeuta e como cidadão, é ouvir indivíduos, por exemplo, falarem, não, porque eu sou da linha tal, seja ela política ou religiosa ou filosófica, e fazerem o contrário. Eu sou cristão e Jesus vai quebrar sua perna, porque você... Oi, quem? Peraí, desculpa. Quem vai quebrar sua perna? Jesus, você está falando é o mesmo Jesus que eu li ali nos evangelhos, né? Enfim, a gente precisa ser coerente. Então, se a gente tiver como propósito na vida melhorarmos, evoluir, eu evoluir a minha vida, o meu comportamento hoje e ser melhor hoje do que eu era ontem, sendo uma pessoa mais amorosa, olha, é propósito pro resto da vida, viu? Nossa, tô flipando com essa frase. É melhor ser ateu do que hipócrita, porque eu acho que assim, a gente vive uma hipocrisia hoje. Total. Todo mundo falando que quer ser melhor, mas não quer. Então, não fala que quer ser. É que assim, que eu tô esperando que você fique melhor pra eu começar, né? Então. Eu tô esperando que os políticos fiquem melhores pra eu melhorar. O mundo das cascas tá caindo. Ou seja, eu preciso aparentar que eu sou do bem e tá tudo certo. Tá caindo isso. Você tem que aparentar ser do bem e tem que provar no bem. Ou seja, ter conteúdo nisso. Porque não vai ter mais espaços para as mentiras, para as coisas de eu falo, mas eu não faço. Então eu não estou sendo coerente, né? Antigamente talvez funcionasse melhor. Hoje cada vez mais tem menos tempo para isso. Então se você não for verdadeiro consigo próprio, né? Não buscar onde estão suas sombras. E se você não sabe onde estão suas sombras, busque ajuda com outro para descobrir sua sombra. Resolva sua sombra e seja uma versão melhor de si próprio. Não tem mais espaço para isso. O mundo está mudando. E aí a gente vai ficando para trás. Não olhar para esse tema de ser uma versão melhor de si próprio. Entende? Sim. Tentaram aí, Julião. Como é que chama o autor do Em Busca do Sentido? Aquele cara do campo de concentração? Viktor Frankl. Viktor Frankl. Ele tem essa frase, né? Que ele diz que o sentido da vida, ele se propõe a responder qual é o sentido da vida, né? O propósito da vida é você dar boas respostas para as perguntas que a vida está te impondo, né? Então você colocou, meu propósito é criar os meus filhos. Sim, tem momentos que a vida está fazendo justamente essa pergunta para você. E o que vai dar sentido para sua vida é dar boas respostas para essas perguntas que a vida está te impondo. Amanhã não é mais essa pergunta, os filhos saíram de casa. Então, as boas respostas, elas estão alinhadas com maturidade, com crescimento, com ser melhor, né? Eu vou dar, quanto mais madura eu for, quanto mais melhor eu for, melhores vão ser as respostas que eu vou estar dando para essas perguntas que a vida tá nos dando, né? E só para mencionar também que uma coisa que o Pailu comentou sobre ser melhor, ele não é só uma coisa individual e
E não afeta só o eu, mas ele afeta as outras pessoas ao redor também. A gente está falando de criação de filhos. Cara, você ser melhor tem um impacto direto naquilo que o seu filho vai ser também. Exemplo, né? Você ser melhor vai ter um impacto direto nas amizades que você tem, nas pessoas com que você trabalha. Então, assim, pessoas melhores, elas criam um mundo melhor. Talvez o seu filho entenda a sua vinda aqui enfrentar não, porque de fato não era o nosso objetivo te acuar. Espero que a gente tenha sido, né? A gente fala muito, né? Teve uma vez um cara que falou pra... Aqui a gente usa sempre o acolher, não acuar. Não, mas teve uma vez, eu não sei, teve uma moça também que a gente entrevistou, a Kátia, né? Falando sobre liderança feminina e tal, e que um cara mandou uma mensagem pra mim muito gentil, assim, dizendo: Danilo, adorei o episódio, ela é ótima e tal, mas vocês deviam ter deixado ela falar mais. Eu não tenho esse problema. Não, mas eu falo bastante. Mas eu fiquei pensando, Lara, eu falei, será que nós realmente, né, tolimos ela? Eu fui perguntar pra ela, Kátia, né, eu tenho a minha opinião, mas o que você achou? Não, imagina, o podcast é de vocês e ao mesmo tempo vocês também têm o que falar. Ok. E aqui eu tenho certeza que nós falamos tanto quanto você ou mais, né? Isso porque eu comecei reclamando que as mulheres não vêm, né? Talvez seja isso, né? Elas não vêm. Deixa a Larissa falar um pouco mais agora, então. Mas acho que é isso. O seu filho, né, vai te ver aqui e isso é o maior exemplo de todos. Fui lá falar com 3 caras. E aí? Eram 3 pessoas. Não era uma mulher e 3 homens numa instância maior. Você pode decupar isso de várias formas. Era uma descendente de russos, um descendente de taiwanês e português, um descendente de português, que aliás, virei português essa semana, chegou meu passaporte. Obrigado, Portugal. Um descendente de romanos, Júlio César, né? Não, italiano, índio, tem um pouquinho de tudo. Podemos estratificar por isso? Sim, mas se a gente começar assim, 4 pessoas se reuniram para falar sobre a importância de sermos melhores. 4 pessoas. E aí, então, seu filho talvez entenda que são 4 pessoas, os meus filhos entendam, as suas filhas, a sua filha, pessoas. Depois a gente estratifica as necessidades. Homens não podem amamentar, né? Não no seu próprio corpo. Ok, são especificações que vêm depois de sermos pessoas, né? Lari, tempera o cérebro de Sócrates aí com esse teu talento, né? Tão bom para ser uma pessoa financeira e gostar de gente. Eu continuo pensando no que você falou, Pailu, porque você falou assim, o mundo tá mudando, né? Mas eu acho que desde sempre não tem nada melhor do que o walk the talk. Total. Você deu o exemplo de lavar a louça. Eu acho que isso não muda nunca. Então, assim, é isso que eu tento fazer. Eu tento mostrar para os meus filhos fazendo. Fala menos e faz mais, é o que eu falo pra eles. Para de falar, gente. Faz. Né? Então, eu acho que o mundo precisa mais disso, sabe? Chega de post, gente. Para de reclamar. Vamos todo mundo fazer um pouquinho. Boa. Maravilha. Tem mais alguma coisa para dizer depois disso? Não. Fechamos com... Lari, super obrigado. Tenho certeza que você vindo Adorei. vai incentivar, né, mais mulheres, porque aí, de novo, não é por ser mulheres, mas é porque é importante que tenhamos essa diversidade de pensamento. Eu nunca pensaria no que você falou, que talvez a questão não seja você criar a sua filha para lidar com o mundo machista. E sim, talvez, orientar melhor o seu filho para ele não perpetuar isso. Pronto, já abriu minha cabeça para um monte de questões aqui. A questão é a menos, os ângulos são distintos. Né? Sensacional. Muito legal. Muito legal. Bom. A gente tinha feito a abertura lá, você brincou com a audiência, dizendo que quem acertasse o nome completo dela ia levar um brinde, mas ela não falou o nome É verdade. dela. Vamos terminar então com a Larissa dando uma aula de fonética pra gente. Lari, você é descendente de... Russo e belga. Mas o meu nome, os 2 sobrenomes são russos. É Larissa Yastrebov Pomerantsev. Beleza. Pegou? Pegou. Legal. Lá, muito obrigado. Obrigado Obrigada pelo convite. vocês. Obrigado pelo esforço de vir aqui. Obrigado. Valeu. E meninos, obrigado. Acho que a gente vai contribuindo um pouquinho mais para nós sermos melhores, né? Vou voltar um pai melhor pensando no que você falou, Lari. E eu, uma mãe melhor, pensando no que vocês falaram. Show de bola. Obrigada. Muito obrigado. Gratidão. A vocês que nos assistiram, muito obrigado. Semana que vem a gente tá de volta com mais um episódio cada vez mais no nosso objetivo evoluído, né? Melhorado, quando comi o cérebro de Sócrates. Valeu.